Olá, queridos, que bom estar com vocês mais uma vez para o estudo da semana do nosso Grupo da Cidade. É um prazer estar com você para realmente analisarmos um pouquinho mais, aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, exercício e treinamento daquilo que o Evangelho nos ensina. O tema dessa semana, o coração do discípulo. O coração do discípulo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, fala de um tipo de discípulo que é uma característica daqueles que guardam e cuidam da palavra. Diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos analisavam a palavra, recebiam a palavra, analisavam a palavra, eles guardavam, zelavam pela palavra. E falar de discipulado, o coração do discípulo, coração que simboliza toda a nossa emoção, sentimento, nossa estrutura interna, nossas reações, ações, atitudes. E falar sobre discípulo, o coração do discípulo ou discipulado, é a mesma raiz da palavra disciplina, é um caminho de maturidade. Na verdade, o discipulado é um caminho da maturidade cristã que não tem atalhos, que não tem subterfúgios. É um caminho que faz nos crescer na formação. Essa é a essência do estudo dessa semana. Onde que nós entendemos que a palavra deve ser examinada, guardada, fazer com que a gente mude. A forma como você e eu decidem receber e guardar a palavra é muito importante. É extremamente importante, é fundamental. Então a mensagem dessa semana é o que a gente recebe e guarda da palavra, o que ela frutifica, o que ela produz em nós. E quando nós falamos da própria comissão, do próprio ide de Jesus, em Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos, até o fim dos séculos e todas as eras. Guardar a palavra, ensinar a palavra, falar da palavra, semear a palavra, guardar a palavra, é exatamente ser ousados em obedecer ao Senhor, ousados em obedecer a palavra, enfrentando os nossos receios, nossos limites, nossas oposições até malignas, o contrafluxo do crescimento da igreja. Então, quando Jesus ensina e fala em Mateus 28, ele está dizendo que nós temos as nossas experiências tremendas no nosso dia a dia, mas o nosso coração se enche de gozo, de alegria, de prazer em sermos instrumento dele, em dar continuidade à obra da igreja, o crescimento da igreja. E a igreja da cidade tem uma visão, e a visão da nossa igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus. Ser discípulo, crescermos em maturidade, ter obediência, ter uma experiência de coração, para coração, com os corações, trazer com isso um prazer, uma alegria na realização disso e atrair, fazer um atrativo, atrair as pessoas para a mudança de vida, atrair as pessoas para esse discipulado, para esse coração de discípulo. Eu vou dividir o estudo em duas partes. A primeira parte, falando desse coração, e como o nosso coração precisa estar, como é que deve estar o meu coração para colocar essa missão em prática, essa comissão, ou essa missão de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando, né? Que a gente acabou de ler aqui. Como fazer isso? O nosso coração, a primeira coisa, o nosso coração precisa ter evangelismo contagiante. Nós temos que sentir essa alegria, ser contagiante a nossa forma de alcançar as pessoas através da palavra, através da mensagem, através da semente que é a palavra. E aqui a gente vai trabalhar essa parábola lá em Lucas capítulo 8. Presta atenção como que começa já no versículo 1 de Lucas 8, falando sobre esse evangelismo que vai ser realmente alcançado, que vai ser realmente disseminado, vai ser liberado sobre as pessoas. Olha o que diz. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades, povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Então ele trazia aqueles que eram próximos e anunciava a palavra. Então fazia com que esse contágio das pessoas que estavam próximo dele, ouvia Jesus, comia com ele, dormia com ele, e agora ele sai anunciando como se fosse um treinamento de anunciar a palavra. Ele mesmo era o verbo.
Ele mesmo era a semente, ele mesmo é a palavra, ele mesmo é o evangelho, e agora estava saindo pelos povoados para o quê? Atrair pessoas para o reino. Evangelismo. O evangelismo é uma atmosfera para que Cristo possa atuar, para que Cristo possa se manifestar. O evangelismo é a forma em que nós temos de mostrar quem é que realmente é o cabeça, quem é que mantém a igreja. E se nós somos igreja, porque Jesus é o quê? O cabeça dela, cabeça da igreja. Capacidade de convencimento, capacidade de levar esse evangelho, esse evangelismo, é simplesmente esperar. Realmente que essa palavra possa chegar nos corações e as pessoas que não mudar de vida sejam transformadas. Nós precisamos ir até eles. Nós precisamos alcançar pessoas para o reino. É lindo demais. Bill Johnson diz assim, quando somos vistos como servos que não têm outra agenda a não ser amar, é nos dado acesso ao coração da comunidade. Nós estamos aí para daqui a pouco começarmos a Casa de Paz. Esse DNA da nossa igreja, essa forma da igreja chegar às pessoas que estão totalmente distantes e criar uma possibilidade delas ouvirem o evangelho, dela ter o impacto do evangelho, ter o impacto das boas novas, ter o impacto da verdade de Jesus e mudar realmente de vida. Segunda coisa, o nosso coração precisa ter história de transformação. História de transformação. Que transformação é essa? Que metanoia é essa? Que metamorfose é essa? Ser semelhante a Cristo. Ter a mente de Cristo. Então, quando Jesus ensina a respeito dessa palavra de Lucas 8, o versículo 2 e 3 diz assim, e também algumas mulheres que estava no passado, pretérito perfeito, haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Pessoas transformadas acompanhavam, seguiam Jesus. Quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas também ele diz assim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vidas transformadas. Poder do evangelho. Poder da evangelização, poder da obra missional da igreja, da comissão da igreja. Então aqui o poder do evangelho não é só para salvar alguém, guarda isso no coração, mas também é a transformar a sua história completamente, crescer na formação. Ser transformado aqui é ser discípulo, deve ser aquela formação para sermos realmente transformados e as nossas atitudes, o nosso coração, as nossas escolhas são diferenciadas. E aí a gente não deixa de ser deformado de acordo com o tempo. O Senhor vai nos formando toda vez. Falar de história de transformação é toda vez que você tem uma história de transformação, que você tem uma página nova na sua vida, você escolhe fazer o que é certo. Você escolhe fazer o que Deus pede. Em vez de pecar ou desenvolver um afastamento de Deus, você escolhe pagar um preço pelo evangelho e desenvolver um caráter cristão, um caráter de Cristo. Nosso coração precisa ter, terceira coisa, generosidade extravagante. Capítulo de Lucas 8, versículo 3 fala, essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. O ministério de Jesus ainda é real, o ministério de Jesus ainda é atual. E o exemplo que está sendo narrado em Lucas 8, está dizendo que a gratidão do coração dessas mulheres deve ser a mesma nossa hoje. As minhas mãos para doação deve ser a mesma que adora e levanta em louvor a Deus. Quando eu tenho o coração convertido, tenho o meu bolso também, eu invisto no reino. Aqui está falando generosidade extravagante. Sustentar o reino ainda é algo atual, há uma necessidade ainda do ministério de Jesus na terra. E nós, como igreja, continuamos o ministério de Jesus através do Espírito Santo. No ano 2022, o ano do Espírito Santo. Temos que pensar nisso. Então, nessa primeira parte, eu trago esse convencimento de que nós precisamos ter esse coração realmente tocado pelo Senhor. E a parte 2 aqui é o que pode levar o nosso coração a adoecer. O que pode levar a adoecer o coração do discípulo? Quando o coração do discípulo, não desenvolve, por exemplo, discernimento espiritual. Não desenvolve o discernimento espiritual. Está em Lucas 8, versículo 12, diz assim, aos que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Olha a palavra, semente.
Então vem o diabo, tira a palavra, tira a semente dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Guarda aí, desenvolver a obra do Espírito Santo de Deus em mim ou em você, tudo o que acontece com você tem significado espiritual. Quando eu desenvolvo a obra do Espírito Santo, eu entendo que há um discernimento espiritual à minha volta, e isso é tão real. A falta de discernimento, a falta desse discernimento espiritual abre brecha para trazer, às vezes, calúnia, mentira, difamação, fazer falsas acusações contra a pessoa, contra você. E esteja atento, esteja conectado com o Espírito Santo para que você esteja totalmente protegido. Então, quando nós não desenvolvemos discernimento espiritual, o nosso coração pode adoecer. Quando nós, não aprofundamos, há uma profundidade relacional. Então, a segunda coisa que pode nos levar a adoecer é ficarmos na superficialidade do relacionamento com Deus. O versículo 13 de Lucas 8. As que caíram sobre as pedras são as que receberam, ou que recebem, a palavra com alegria. Quando ouve a palavra, mas não tem raiz, não tem a profundidade, não tem aprofundamento. Creem durante algum tempo, mas depois desiste na hora da provação. O coração vai adoecendo na medida em que nós vamos sufocando essa palavra dentro de nós. Isso aqui Jesus está dizendo que nós precisamos ter a característica dele e manter isso. Aqui é como uma soma de um processo, uma somatória de manter o nosso caráter realmente numa soma de novos hábitos com Jesus. Eu queria deixar isso para o seu coração. Profundidade relacional é uma obra em construção. Semente. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nesse estudo aqui. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Cuidado com o coração, pode adoecer. Tentação começa dentro de nós, tá? Não é só o ambiente externo, mas afeta diretamente. Derrote a tentação e sempre haverá uma saída. Sempre haverá uma saída. Outra coisa que eu queria, cada vez que você derrota uma tentação, você torna mais parecido com Jesus. Precisamos ter raízes profundas para viver livre da tentação. E aí dá para vencer e não desistir. E o que pode também levar a adoecer o seu coração? As intenções reais. As intenções reais. Versículo 14. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao que a seguirem, ou conseguirem seguir o seu caminho, são sufocados pela preocupação, pelas raízes e pelos prazeres, aquilo que nos atrai para o mundo desta vida e não amadurecem. Precisamos ter intenções reais, queridos. Ter fé que as nossas escolhas estão em Jesus. Deus está muito mais interessado em que está acontecendo com você do que naquilo que você faz. E por último, não deixa adoecer o seu coração quando você deixa de ter a perseverança inabalável. O versículo 15 está dizendo, mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm, dão fruto e seguem com perseverança. Perseverar não é abandonar a principal, não deixar o abandono da principal virtude de cumprir os propósitos de Deus. Concluindo esse estudo, falando de semente, de palavra, evangelismo, evangelização. O discípulo tem uma missão de influenciar. Versículo 16 diz, ninguém acende uma candeia e as esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, vida contagiante, de modo que os que entram possam ver a luz. E eu comecei falando de Bill Johnson, vamos encerrar com uma palavra dele também, que ele diz assim, um novo foco de influência deve permear o nosso coração, como foi com José. José salvou 2 nações e não era líder de nenhuma delas. Seja contagiante. Ele servia ao faraó. Nós subestimamos o papel de estar em segundo lugar, sendo o reino de Deus relacionado e fermento das Escrituras. As pessoas que vivem estilos de vida do reino simplesmente precisam estar nesses ambientes que influenciam. Então, como vocês têm estabilizado isso aqui? Desenvolva o coração cristão, desenvolva um coração de discípulo, descubra realmente o que é ter um coração de discípulo. E feche com uma palavra que eu tenho muito no meu coração há muitos anos, do Rick Warren. Ele diz assim, com o tempo, tudo que você exercita, tudo que você faz, de qualquer coisa que você pratique, é o que vai ficar
realmente valendo para a sua vida. Exercite, pratique a palavra de Deus. Fechando, se você deseja ter um grupo da cidade, está aí o link para você conectar com a gente e a gente indicar realmente um lugar para você participar conosco. Deus abençoe, prazerzão estar com você e até a próxima. Tchau, tchau.